Olá, graça e paz. Hoje eu quero passar para vocês o testemunho da minha salvação, do meu encontro com Jesus. Alguns me conhecem e outros não me conhecem. Eu sou a irmã Fabiana dos Anjos. Eu sou do estado de Sergipe e aos 6 anos de idade eu morava no interior de Sergipe, num lar que não conhecia o amor de Deus. Até se achavam religiosos. Até algumas tias minhas me levavam para algumas cerimônias religiosas, mas eu não conhecia o amor e a misericórdia do Senhor. E aos meus 6 anos de idade eu comecei a ser perseguida por espíritos malignos. Eu apanhava literalmente, levava tapas, beliscões, puxões de cabelo. Durante a noite eu me acordava muitas das vezes assustada, porque eu sentia tapas fortes em meus braços. Eu sentia meus cabelos sendo puxados com força, beliscões. E segundo minha mãe e minha tia, que morava conosco, minha tia querida Maria José, elas diziam que eu andava à noite pelo corredor da casa e chamava por nome de pessoas que eu nem conhecia. E a cada dia isso foi se agravando, eu não tinha sossego, eu não dormia bem, eu chorava, eu vivia com medo de tudo, às vezes via vultos. E minha mãe, por ignorância, por não conhecer o ousado, o sublime, o incomparável amor de Deus, me levou para um determinado lugar, onde essa mulher que dizia ser mãe de alguma coisa, ela orientou a minha mãe, dizendo que quem estava me batendo, na verdade não era batendo, era brincando. Eram espíritos de Cosme e Damião. E ali eu comecei a minha escravidão. Ela orientou a minha mãe a colocar um quadro com a imagem dos dois na cabeceira da minha cama, colocar uma moringa para cada um com água e uma vasilhinha com doces. Constantemente ficava embaixo da cama onde eu dormia. Só que eu não tinha sossego. Aquilo que parecia ser a solução, a cada dia só piorava. E minha mãe começou a servir caruru uma vez por ano e eu tinha que ajudá-la a cortar os quiabos, convidava crianças na rua e fazia um círculo e servia para as crianças e consagrava aquele caruru a Cosme e Damião. E eu me tornei uma escrava e eu me tornei uma criança oprimida e triste. Até que um dia, uma outra tia minha amada tia Mariângela, chegou na minha casa para fazer uma visita à minha mãe, que ela morava na capital de Sergipe, em Aracaju, e nós morávamos no interior do estado. E chegando lá, ela viu aquela situação, ela percebeu. E essa tia Mariângela já tinha tido um encontro com Jesus, ela já tinha se convertido. Então ela me chamou no quarto, sentou comigo em minha cama, pegou a palavra de Deus e leu para mim e me contou, aleluias, o grandioso plano de salvação de Deus para nós. E eu quero ler aqui para vocês em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ela me explicou a respeito do grandioso amor de Deus, do amor incondicional, de um amor que não julga, mas de um amor que acolhe, que abraça.
E naquele dia ela me disse que Jesus tinha ocupado o meu lugar na cruz. Aquela cruz que era para mim, Jesus tomou. Aquele castigo que Jesus levou, sendo chicoteado, sendo esbofeteado, sendo cuspido. Quem teria que passar por tudo aquilo era eu, pelo meu pecado. Mas Jesus resolveu tomar o meu lugar. E Jesus, ele se entregou naquela cruz para que eu tivesse vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ela, depois de ter explicado para mim sobre o bondoso, glorioso amor de Deus, ela fez o apelo, ela perguntou, Fabi, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? E eu disse, sim, eu quero Jesus. E eu tinha 8 anos de idade quando eu decidi aceitar a Jesus. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, conhecer o meu amado Senhor. Glórias a Deus. E ali ela disse, então você vai se livrar de tudo isso que lhe oprime, de tudo isso que lhe perturba. Você está disposto a quebrar esse quadro agora? Eu disse sim, quebrei aquele quadro. Quebrei as moringas, quebrei as bacias onde eu botava os doces, as velas que eu acendia toda noite. E minha mãe, sem entender, tentou se intrometer, dizer, não, você não sabe o que ela passa, não se meta, você não sabe o que ela vive. Aí minha tia disse, deixa ela escolher o que ela quiser, deixa ela fazer. E eu disse, não mãe, eu quero, agora eu quero servir a Jesus. E minha tia pegou na bolsa um óleo ungido, um óleo de unção, pediu que eu me ajoelhasse, fez uma oração por mim. E ali eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Aleluia. E ela disse, procure uma igreja e vá servir a Deus. Oh, como é maravilhoso quando o nosso coração é ocupado por Jesus. O mal sai em disparada. E ali eu, com 8 anos apenas, comecei a congregar, procurei uma igreja próximo da minha casa, onde já minha tia Maria José congregava. E eu já tinha 8 anos, e então com 9 eu fui batizada nas águas. E desde então eu sirvo a Jesus. Glória a Deus. Eu não estou lhe dizendo aqui que igreja salva. Não, igreja não salva. Eu não estou aqui para defender nenhum título denominacional, também não. Eu não estou aqui para julgar a sua fé, também não. Não estou aqui para defender padre, nem pastor, nem quem quer que seja. Mas eu estou aqui para lhe dizer que existe o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E que só Ele tem o poder de libertar e de salvar o mais vil pecador. Quantas pessoas neste momento estão encarceradas, presas no vício, na cachaça, das drogas, na prostituição, nos vícios sexuais, não têm forças para se libertar porque vocês estão escravizados, algemados pelo inimigo. Vocês precisam entender que existe um mundo espiritual, existem anjos, existem demônios que vivem aprisionando pessoas, tirando a esperança dessas pessoas, tirando a fé, tirando o que há de bom nessas pessoas, levando essas pessoas à perdição, a se afastarem cada vez mais da presença de Deus, porque a gente precisa entender que fomos feitos por Deus e que Deus tem prazer em estar em comunhão conosco. Lá em Gênesis, ainda lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, o primeiro que foi o encontro deles foi o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus chamou Adão, onde estás? Deus, ele sempre se preocupou com o homem. Deus sempre quis o bem-estar do homem, porque nós somos feitos para louvor e glória dele. Mas o inimigo, ele cega o entendimento das pessoas. Ele engana as pessoas com falsas crenças, com a religiosidade que tem separado o homem de Deus, porque ser religioso não agrada ao Senhor. Nós temos que ser servos de Deus.
E quando a gente entrega a vida ao Senhorio de Jesus, nós não somos mais donos da nossa vida. Agora nós temos um dono. É Ele quem deve reinar sobre nós, é Ele quem dita as regras. O servo de Deus, ele renuncia a si mesmo para fazer a vontade daquele que lhe chamou. O Senhor, ele me transportou das trevas que eu vivia para a sua gloriosa luz. E eu entreguei a minha vida a Ele. E o meu intuito aqui neste canal é de anunciar as grandezas e as maravilhosas promessas, a palavra do Senhor, que me deu vida, que me mantém de pé todos os dias. Não, a gente servir a Deus não está isento de problemas, pelo contrário, nós passamos por muitos problemas. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, por enfermidades, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós nos aproximamos de Jesus, a gente não quer largar mais nunca. Para onde iremos nós se só Deus, só Jesus tem as palavras de vida eterna? Vale a pena servir a Jesus. Eu nunca mais fui oprimida. As correntes que me prendiam foram quebradas. O inimigo estava traçando um plano, porque aquela mulher que se dizia mãe de santo, ela tinha falado para minha mãe que eu tinha um chamado para ser médium. Mas não, eu tinha um chamado para ser serva do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você não terá paz se não for por Jesus, porque Ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece é uma paz passageira, uma paz enganosa, mas a paz que Jesus nos dá, nada nem ninguém pode tirar. E eu quero que você conheça Jesus. Quero que você se renda aos pés de Jesus. Ele é amor, Ele é bondade. Ele é o nosso melhor amigo. E Ele tem poder para lhe transformar numa nova criatura. Não importa a sua situação. Talvez você esteja pensando agora, para mim não tem mais jeito, eu estou no fundo do poço, eu estou nas drogas, eu estou na prostituição, já roubei, já matei. Amigo, Deus ama a sua alma. A sua alma vale muito. E o preço dela foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Há esperança para a sua vida. Jesus, Ele quer lhe restaurar. Mas basta você querer, nesse momento onde você estiver, faça essa oração comigo, clame a Jesus, que Ele tem poder para lhe libertar, para quebrar as cadeias, para derrubar as barreiras e para lhe fazer um vencedor, um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou lhe passando agora a verdade que liberta, e essa verdade é Jesus, é a palavra de Deus. Creia nele. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, Pai, neste momento, Senhor, contemple esta pessoa que está, Senhor, assistindo este vídeo. Pai, eu não sei onde ela se encontra e como ela se encontra, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, que em nome de Jesus, ela seja liberta das drogas, do vício, que ela seja liberta da prostituição, que ela seja liberta, Senhor, da escravidão do pecado, que esses demônios que têm oprimido esta vida sejam expulsos e repreendidos no poder e autoridade do nome santo de Jesus. Pai, visita a casa dela, Senhor. Entra nesta casa, faz uma limpeza, Senhor, nesta casa. Toca neste coração, quebranta, converta, Senhor, para a glória do Teu nome. E que essa vida se entregue ao Senhorio de Cristo, para a glória e honra do louvor do nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor cumpra em sua vida a vontade dEle.